Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar. Hoje é domingo, dia que a gente tem mais facilidade para ir para a casa do Senhor. É uma alegria estar aqui com vocês mais um dia e compartilhando do pão da presença. Hoje é dia de 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, vamos começar? Hoje o dia é bom, porque a gente vai aprender um pouquinho sobre dons espirituais. Vamos lá. Dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Ajeitar aqui. Foi. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas esse é o mesmo Deus que atua em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Visando o bem comum, pelo Espírito é dada a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, e pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar. Pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, outro profecia e outro discernimento de espíritos, outro variedade de línguas e ainda outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E a eles distribui individualmente a cada um como quer. Diversidade na unidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois um só corpo fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos ou quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disse: por que não sou mão e não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo? E se o ouvido disser: por que não sou olho, por que não pertenço ao corpo? Nem isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer ao pé: não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos e tratamos com especial honra, os membros em que nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão entre corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidados uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e
cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro os mestres, depois os que realizam milagres. E os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam línguas diversas, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre os dons espirituais. Presta atenção. No Antigo Testamento, quem comandava era Deus Pai. Por quê? Mas por quê, Polly? Primeiro começou com Adão e Eva. Porque, na verdade, na realidade, Deus ele queria muito e quer ainda que eu e você tenhamos um envolvimento com o Criador face a face. A ideia de Deus era que o homem ele se encontre com Deus todos os dias. Então, para isso, Deus deixou um sinal. Mas antes que ele deixasse o sinal, a primeira coisa que aconteceu foi a queda de Adão e Eva, porque eles decidiram dar ouvido a Satanás. E aí Satanás achou que tinha ganhado o coração do homem e da mulher. Então Deus falou assim, eles vão para a terra e muitos deles vão provar para vocês que eles querem o céu. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Porque nós queremos ir para o céu e não para o inferno. Simples assim. E dali, Deus vai revelando a história dele. Se você perceber, sempre Deus quer conversar conosco face a face. Então ele entrega um sinal à humanidade. O sinal é que ele estaria no mesmo lugar todos os dias. E ele continua no mesmo lugar. Quando dava assim, umas 5:30 da tarde, Deus se inclinava, ia até o paraíso e se encontrava com Adão e Eva todos os dias. Todos os dias, Deus está te observando e me observando, esperando que eu e você comungue com Ele. Então, quando der o pôr do sol, nunca olhe o pôr do sol, que como é lindo. Todo mundo, eu nunca vi alguém falar assim, nossa, eu odeio o pôr do sol. Nossa, que coisa feia o pôr do sol. As pessoas, quando olham o pôr do sol, elas ficam impactadas com a energia, com o clima, com a manifestação do sol, com como as cores podem ficar tão lindas. Às vezes, o pôr do sol ele tem muitas cores, azul, rosa, vermelho, laranja, amarela, e tudo dentro de um mesmo céu. E aquilo ali é Deus mostrando para mim e para você que Ele está esperando que você se posicione e eu também para conversar com a gente. Por quê? Depois Deus vai passando um tempinho e Ele ainda deixa esse sinal, e até hoje esse é o sinal. Exatamente, as cores se misturam. Aquilo ali é o olhar de Deus para a humanidade, esperando que exista homens e mulheres que se inclinem a essa verdade. Não tem quem não ame o pôr do sol, porque o pôr do sol é a beleza de Deus. A beleza da santidade de Deus aqui na terra hoje é demonstrada através do pôr do sol. Então, todas as vezes que eu e você formos ver o pôr do sol, a gente tem que ver o pôr do sol na expectativa de ouvir a voz de Deus. Porque vocês têm a consciência, eu também. O sonho da minha vida, porque aqui em casa tinha, mas hoje não tem mais um quintal. E tem uma outra casa construída, então aqui a gente ficou muito sem área livre, sabe? Mas eu sonho com um dia que eu ainda vou ter uma casa, que eu vou conseguir ver tanto o nascer do sol, quanto principalmente o pôr do sol, para que eu olhe todos os dias e diga a Deus, eu sei que você está aqui. Hoje eu vejo o pôr do sol da janela da minha cozinha. E todas as vezes eu olho para o céu, eu paro, eu tô ali lavando louça ou fazendo comida, eu olho e falo assim, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sinto a tua presença. E dali eu faço uma contemplação ao Senhor em silêncio, esperando.
e observando a beleza do que ele traz para mim todos os dias. Então, no Antigo Testamento, a gente via a manifestação clara do Deus Pai. Dali a gente anda um pouco e todo o Antigo Testamento, mas todas as palavras do Antigo Testamento apontam apenas para uma verdade. Elas apontam para o próprio Cristo. Eles apontam para a redenção da humanidade. Dali conta a queda e conta de como os homens ficaram em queda. Então, no Novo Testamento, é o próprio Deus encarnado na figura do Filho. Eu tô falando um pouquinho sobre a Trindade para vocês perceberem, tá? E então Jesus vem, faz o que tem que ser feito, se entrega por amor à humanidade. Ele é exatamente o amor, que a gente vê que a prática, o amor não é tão glamouroso assim, ele não é tão cheio de ai, que lindo. Isso não é amor. Amor é entrega, né? E o nome do amor é Jesus. E então Jesus morre e ressuscita, só que ele não ressuscita para ficar na terra, ele ressuscita para ficar no céu, por enquanto, até que ele venha. E agora, o que acontece? Quem é que está conosco? Por que o que acontece? Por que eu contei toda essa trajetória? Vocês lembram que eu disse que a intenção de Deus era que ele sempre estivesse lado a lado com o homem? Primeiro ele queria, né? E aí Adão e Eva caem do paraíso e ele sempre vai tentando se revelar. Dali ele começa com Abraão, depois Abraão falava com ele, mas as outras pessoas não queriam ouvir Deus. E Deus vai ali na peleja, ele sempre entrega e derrama do espírito dele sobre um profeta. E ele vai a Moisés e ele faz uma proposta irrecusável a Moisés. Moisés, diga ao povo que eu quero falar com eles face a face. Sabe o que o povo disse? Não, nós temos medo. Porque Deus é Deus, né? Deus não é assim, apoliana. Deus é simplesmente Deus, e isso é muita coisa. Aí, como que continuou? Através de um profeta. Até que o povo tivesse preparado para entender que ele sempre quis um envolvimento face a face. Então, hoje, a forma que Deus tem de comunicar com a humanidade, Deus Pai, é através, de fato, do pôr do sol, porque Ele está conosco todos os dias. Mas tem outras formas também. Eu estou explicando um pouco sobre a Trindade para vocês entenderem como funciona a intercessão e a adoração a Deus. E aí, agora, Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus. Mas por que Jesus fez isso? Quem está aqui com a gente? A gente está sem Deus? A gente não tem Deus nos abençoando e olhando para a gente? Temos. Agora é a hora do Espírito de Deus, que era o que ele queria lá na época de Moisés. Ele tentou, o povo teve medo. Depois que Jesus se entrega, depois que Jesus redime a humanidade, pronto. O véu que separava Deus e os homens, o Espírito de Deus da humanidade, ele foi rasgado de alto a baixo. Pronto, foi rasgado, acabou. E ali, depois que ele foi rasgado, aquele véu, derramou-se sobre toda a humanidade o Espírito de Deus. Era tudo o que Deus queria. Deus queria isso desde a época de Moisés, vocês não estão entendendo. Ele estava preparando o povo para derramar o Espírito dele. Então, hoje, como nós nos comunicamos com Deus Pai? Tem uma seguidora falando aqui que quer entregar-se a Deus, que coisa linda. Para entregar a Jesus, nós precisamos de confessar Jesus como nosso único suficiente Salvador, estar em Cristo, né? É importante participar de uma igreja, entender que os frutos que o Espírito de Deus traz a gente é verdade, pureza e arrependimento. A cruz é algo desafiador, é entrega, é verdade, é ir além de você e seguir. Vamos continuar que você vai entender sobre os dons do Espírito e quem está aqui com você hoje.
E então, o Espírito de Deus é derramado sobre a humanidade. Mas assim, se você não quiser, ele não vai ser inconveniente. Inconveniente é uma das características de Satanás. Vocês realmente acham que Deus, sendo Deus, derramando o Espírito de Deus para a humanidade, ele vai ser inconveniente? Não vai. Mas existem algumas situações. Portas às vezes são fechadas, mas é por amor a nós. É porque nós estamos às vezes tão longe de Deus que a gente não consegue escutar o Espírito de Deus falando, não é abrir essa porta. Mas às vezes, assim, as portas se fecham é por amor mesmo, viu? Vocês precisam de prestar atenção nisso. Porque muitas vezes a gente fala, ah, Deus não me ama, Deus não olha para mim não tem mais jeito. E muitas vezes em que portas são fechadas é porque Deus te ama e Ele quer que você se aproxime dele de tal forma que você entenda que aquela porta ali ia te levar para a morte. Ia ser um abismo, ela ia acabar com a sua alma, ela ia fazer com aquela porta ia fazer com que sua alma fosse condenada ao inferno, e não é isso que Deus tem. Deus tem um lugar no céu para cada um de nós. A questão é, você quer ir para o céu? Porque falar que quer ir para o céu com a sua boca é muito fácil. Ah, eu quero ir para o céu, eu vou para o céu. Eu quero ver como é o comportamento do seu corpo. E então, para edificar a igreja, vocês lembram que eu disse, tempos pretéritos, que quando Jesus viesse para resgatar a humanidade, ele não vinha para buscar a Poliana, pessoa física, com meu CPF. Não vinha para buscar você, pessoa física. Quando Jesus vier, ele vai vir para buscar a igreja. Por isso que eu bato a tecla, igreja. Nós precisamos de entender que Jesus veio para buscar a igreja dele. Ah, eu não preciso de igreja. Na terra, talvez não. Ah, igreja é tudo lugar de gente hipócrita. Tudo bem pra você. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Deixa eu te falar, eu não quero saber do seu ar. Eu só quero saber o dia da sua salvação como vai ser. Porque se você quer Jesus e se você quer seguir a Bíblia diz, eu volto para buscar a minha igreja. Aí vai com você, se você quer ou se você não quer. E então agora, qual é a fase que a gente vive? Porém, a gente vive a fase pós-ressurreição e espera da volta de Cristo. Então, nós estamos nessa linha temporal, ok. E qual é a parte de Deus que estará conosco? Deus, Espírito Santo. O Espírito de Deus estará conosco. E o Espírito de Deus, ele é tão generoso que ele tem dons para entregar à igreja. E existem alguns dons que eu vou mencionar novamente aqui com vocês. Palavras de sabedoria, outros, palavra de conhecimento, existe o dom da fé, tem dons de curar, tem operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos e variedade de línguas. E ainda outros dons. Ah, também tem interpretação de línguas. Mas eu quero, e depois ele passa explicando que existe uma diversidade na unidade. Quando ele fala de unidade, ele fala de igreja. Existe uma diversidade dentro dos dons da igreja. Ele faz a comparação com o corpo. Um é olho, outro é ouvido, outro é boca, outro é nariz, outro é o pé, outro é a mão. A gente vê que as nossas mãos, elas têm uma função, o nariz tem uma. Quem pegou Covid está perdendo a metade da função do nariz, tipo eu. A boca tem uma função, o ouvido tem outra. O olho escuta? Não. O ouvido vê? Não. A boca cheira? Não. O nariz come? Não. Então, se a pessoa pode estar comendo, né, por sonda, mas não é a função dele. Não é. Nós sabemos qual é a função do nosso corpo. E o Espírito de Deus vem mostrar que cada dom ele é derramado para uma função dentro da igreja. E que não existem funções maiores ou menores. Só que a gente precisa de buscar os dons. Eu estou com as minhas discípulas fazendo um jejum. Tem discípula aqui que eu já vi. Nós estamos fazendo um jejum até dia 31 de dezembro desse ano, por libertação e discernimento. Porque aquele que acha que não está liberto,
Cuidado para que não caia. Não, que está liberto. Que interessante seria eu e você discernirmos os espíritos. Olhar para aquela pessoa e entender que ela é má. Entender qual é a manifestação do espírito. Sentir o coração do outro. Observar as circunstâncias. Ter o alerta do Espírito Santo. Então, por isso, nós decidimos fazer um jejum esse ano todinho. Para que a gente entendesse. Primeiro, ser liberta de todas as amarras do inimigo contra a nossa alma e tudo que nós estivéssemos opressa ainda, que o Senhor nos ajudasse a ser livres de tudo isso, para que a gente viva a plenitude do Senhor. E a outra coisa que a gente precisa de discernimento. Então, nós estamos juntas nessa. E a gente precisa de entender e perceber o seguinte, que todos os dons são entregues a cada um de uma forma diferente, mas tem um dom que é para todos. Você precisa de buscar o dom de línguas. Manifesta, queira, fale com o Espírito de Deus, jejue por isso. Diga ao Senhor que você quer. E qual é o pré-requisito para ter dom de línguas? Qual, Poliana? Santidade. Claro que você está em santidade, o Senhor te entrega o dom de línguas e talvez daqui um tempo você se desvie na fé, infelizmente. Desviou na fé. A fulaninha ou o fulaninho desviou na fé. O dom que o Senhor te deu não vai embora. A luz se apaga, mas o dom não vai embora. Sabe por quê que o dom não vai embora? Porque Deus entrega para nós dons irrevogáveis. Por isso que a gente precisa de discernimento de espíritos. Vamos supor que o Joãozinho é um profeta maravilhoso, ele profetiza, ele é um homem de Deus. E aí, em dado momento da vida dele, ele deixou ser influenciado pela serpente. E ele caiu. Só que ele continua profetizando. Só que agora ele não profetiza sobre o Espírito de Deus. Ele profetiza sobre o Espírito de Satanás. Se você tiver o dom de discernimentos, se você discernir espíritos, você na hora que olhar para o Joãozinho, você não vai ver o Espírito de Deus com ele. Você vai ver o Espírito das trevas falando através da boca dele. E você vai... Talvez não seja tão de Deus assim. Pra você, né, gente? A gente não vai falar mal do colega. Então, se você tiver o dom de discernimento, se você tiver o discernimento de espíritos, você vai entender melhor a realidade espiritual. Por isso que a gente sempre tem que buscar discernir as situações. Misericórdia. Mas isso acontece tipo assim, 100% das vezes. Outra coisa. Pessoas casadas, tá ali, tá casada, tá muito bem casada. Aí você tem seu emprego, você tá cansado, você tá fazendo um monte de coisa, e não sei o que. Se você tiver o discernimento de espíritos, você vai conseguir sentir de fato o seu cônjuge. Aí você vai perceber que ali ele precisa de um recadinho, ali ele precisa de um carinho naquela hora. Você tá discernindo o espírito dele. Muitos casais rompem o laço conjugal, que é um laço eterno, porque não sabem discernir o espírito do outro. Olha como é sério, olha como é importante, olha como é pesado, olha como é forte isso. Se eu tiver o discernimento de espíritos, eu vou conseguir olhar para o meu cônjuge e sentir, entender o que ele está precisando ali. Porque muitos casais hoje romperam porque um não consegue entender o que o outro queria. Ela queria um carinho. Ali naquela hora eles precisavam de uma palavra, de um ombro amigo, eles precisavam de ser entendidos. Ele queria que ela fizesse aquilo, ela queria que ele fizesse aquilo. Então, se houver o discernimento de espíritos naquela casa, eles vão entender. Por isso que a gente está assim, entregue a esse discernimento de espíritos. E esse é um jejum que eu já fiz ele outras vezes e me ajudou muito, mas eu estou inclinada a parar de fazer ele só no dia que Cristo voltar. Porque é muito sério. É muito pesado. É muito forte.
Uma pessoa que consegue discernir o espírito, ela consegue ver se aquela outra pessoa está opressa ou não. Porque às vezes você está recebendo ofensa de uma pessoa na sua frente e você percebe que não é ela. Ela está sendo opressa. Semana passada eu estava perto de uma pessoa e a pessoa estava me ofendendo com palavras que não era eu. Eu só olhei para ela assim, eu consegui perceber a opressão da alma dela. Eu não fiz nada. Eu falei com ela falando o inimigo através dela. E ali eu tive compaixão pela vida daquela pessoa. Talvez em outros momentos eu ia rebater. Mas para que você vai bater boca com o inimigo? O inimigo a gente pisa na cabeça dele. O inimigo a gente não precisa de bater de frente com ele. Ele quer isso. E às vezes o cônjuge que está do lado, ele está opresso. Ele está possuído pelo demônio. E você sem discernimento, você não consegue nem entender que aquilo ali é o inimigo. E lutar é contra o inimigo e não contra o seu cônjuge. Então eu sugiro que vocês comecem um jejum de discernimento. E falando sobre os dons do Espírito, por isso que a gente precisa, inclusive o discernimento é um dom do Espírito. Vocês sabiam disso? Um dos dons do Espírito é o discernimento de espíritos, né? A palavra de Deus diz que cada dom é tão importante quanto o outro. Mas por que eu tô falando dom de línguas? Vamos voltar. Porque o dom de línguas é o único dom, o único, que ele serve para edificação pessoal. É como se tua mente estivesse aqui e o teu espírito estivesse conectado com o próprio Deus. Então você não tem poder sobre o que você fala. Você está falando em línguas e você sente que é do Espírito de Deus. Você sabe, né? Tem alguém aqui que é batizado em línguas e que ora em línguas? Tem alguém aqui nesse nível já na live? Me fala, só para eu entender. Então você ora em línguas e quando você ora em línguas, você permite ao Espírito de Deus orar por você, pelo que você precisa e não pelo desejo do teu próprio coração. O livro, já tem gente aqui, então eu vou também me direcionar às pessoas que já oram em línguas pra gente fazer isso da forma correta, tá? Se tiver mais alguém, fala pra mim, pra eu poder entender onde que a gente tá aqui na live. Isso mesmo, vai falando. Já tem mais gente aqui. Então, o dom de orar em línguas, e as pessoas aqui que já são batizadas em línguas vão concordar comigo, que é uma edificação pessoal. É um mecanismo e é um instrumento que Deus entrega pra gente, para que o próprio Espírito de Deus ore por nós. Romanos 8 diz assim, e o Espírito ora por vocês com gemidos inexprimíveis. Então, não tem como, é inexprimível. Então, quem ora em línguas, quem se edifica em línguas, precisa orar em línguas. Outra coisa que o inimigo faz na nossa vida, e é por isso que eu perguntei se tinha alguém aqui que orava em línguas, é que você é batizado em línguas. Em línguas, e você não ora em línguas. É simples assim. Você passa dias sem orar em línguas, porque você acha que você tem que sentir. Vem cá, eu abro a Bíblia e eu leio porque eu tô sentindo? Não, eu abro a Bíblia e eu leio porque eu faço exatamente o que tem que ser feito. Entende? Hoje já tomei banho para poder ir pra igreja, que eu quero ir pra igreja de manhã e eu quero esse cabelo um pouco mais seco, né? Tá. E então, o meu cabelo, para ele estar seco, eu precisava de fazer isso antes. Concordam comigo? Porque é para 10 horas da manhã ver se ele seca. Então, eu acordei cedo e já lavei esse cabelo. Então, a gente tem que entender o que que eu quero. Eu quero ir para a igreja com o cabelo limpo de manhã. Para eu ir limpo de manhã, para ele dar uma secada melhor, então eu vou ter que lavar ele antes da devocional. Então, eu programei isso. Quando você ora em línguas, às vezes as pessoas acham que porque é um dom, um ato espiritual que você tem que fazer quando sentir. Se você for fazer quando sentir, você vai fazer 2 vezes no ano. Então, uma pessoa que é batizada em línguas, vocês que não são, a gente vai orar hoje, tá? Mas vocês que não são, primeiro ponto, orar por isso, jejuar por isso, entender a importância de orar em línguas para edificação pessoal. E terceiro ponto, e o mais importante, orar de fato em línguas. Deixar o Espírito Santo orar por você todos os dias.
Não é só quando dá uma dor de barriga. Porque às vezes a gente tá aqui, a gente tá, ai, Senhor, em nome de Jesus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, pronto, acabou. E às vezes as pessoas deixam a dor da alma delas fazer com que elas não orem em línguas, ou esquece, ou o inimigo te distrai. Só que orar em línguas não é algo para você sentir, é algo para você fazer. Igual eu não senti lavar o cabelo, eu fiz. Eu não senti, eu tenho que sentir ler a Bíblia. Se eu for sentir ler a Bíblia, eu não vou ler. Então, primeiro ponto, quem é batizado em línguas precisa se obrigar a orar em línguas todos os dias. Porque senão o seu dom é inválido. Como que o Espírito de Deus que habita em você vai orar por você se você não fala em línguas, sendo que você tem o privilégio de ser batizado? Então, a partir de agora, coloque na sua cabeça, nós vamos orar para que todas orem em línguas, mas quem ora, orar de fato, tá? Outra coisa, os outros dons, o Espírito de Deus entrega por liberalidade. Ele fala assim, não, mas a Poliana, eu posso entregar a ela a palavra de conhecimento, posso entregar a ela a palavra de sabedoria, posso entregar também fé, que ela crê. Você vê que eu acredito em milagre, então ali ela tem fé. Mas eu posso colocar na Mariazinha um dom de cura. Em outra, profecia. Não tem umas profetas que assim te diz o Senhor, pá, e ali, uau! O dom de profecias. Então, um não é maior que o outro, mas todos são complementares entre si. É isso que a gente precisa de entender. Não é que a irmãzinha do coque tem o dom de profecia, que ela é maior do que a irmã que tem o dom de conhecimento. E a gente precisa perceber e entender que todos são importantes entre si. Eu vou ler a última parte para a gente já entrar na parte final, só para vocês entenderem outro aspecto. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é um membro desse corpo. Assim, na igreja, sempre Deus menciona a igreja. Se você não faz parte de uma igreja, comece a ir agora. Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, depois os profetas, depois os que realizam milagres, depois o que tem dom de curar, depois o que tem dom de prestar ajuda e depois o que tem que são administradores e por fim os que falam em línguas. Tem gente que fala em línguas e que se acha a última Coca-Cola do pacote, né? A última Coca-Cola ali da geladeira, a última bolacha do pacote. O dom de falar em línguas é o dom menor de todos, porque ele é para edificação pessoal, ele não é tanto para a igreja. O dom de falar em línguas só serve para a igreja se tiver uma pessoa que tenha dom de revelação em línguas, entende? São todos apóstolos, são todos profetas, são todos eles mestres, são todos eles quem realizam milagres, eles todos curam? Não. Eles falam em línguas todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Era essa frase que é o ponto desse ponto. Busque com dedicação os melhores dons. Se o Espírito de Deus está aqui para derramar dons, para que a gente tenha uma vida mais espiritual, mais perto de Deus, por que você até hoje nunca buscou um dom espiritual? Ah, pô, eu sou batizada em línguas. Tá, você é batizada em línguas porque Deus é misericordioso. Tudo bem. Você já buscou palavra de conhecimento? Tem gente, e eu falo com propriedade para a maioria das pessoas que inclusive me seguem. Eu vejo que a falta de fé tem levado essas pessoas para o abismo. Não é pouca gente, não. Se você é uma das pessoas que virou para mim e falou assim, eu não acredito mais, eu não creio mais, eu não sinto mais, tá morto, sabe? Se eu fosse você, eu parava de orar pelo que você tá falando que tá morto e começava a orar por você e para que Deus colocasse, implantasse no seu coração fé. A fé, ela não é um sentimento. As pessoas acham que amor é um sentimento, que fé é um sentimento. Não é. Fé é um dom. Entende?
E outra, a fé é aquele dom que todo mundo que buscar vai ter. Talvez, se você buscar o dom de profecia, você não vai ter. Porque não é para você, mas eu acredito do fundo do meu coração que a intercessão em línguas e a fé é para todo mundo que buscar. Porque sem fé, presta atenção, sem fé como você vai entender o mundo espiritual? Entende? Quando eu vejo vocês escrever para mim no direct, eu até coloco alguns, mas pouco, porque eu não preciso ficar mostrando a falta de fé de vocês, que não tem fé que vocês vão viver o desejo do coração de vocês, eu falo, meu Deus, cadê Deus? Onde que tá Deus aqui? E aí se você vai lá na página do Instagram da pessoa, mulher de Deus, homem cheio do Espírito de Deus, que Deus é esse? Que fé é essa? Não tá de até vocês assim, tchau, 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 e voltar pra casa. Ai, meu Deus. Dá vontade. Por quê? A palavra de Deus diz que fé não é um sentimento. Eu ia falar isso agora, olha que conexão. Um beijo, Renatinha, você tem que vir aqui mais vezes. Eu vou te dar uma sova que você não acorda cedo pra assistir a devocional, hein? Tô te expondo aqui, hein? Sem fé, é impossível agradar a Deus e andar no que Ele tem pra nós. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Engraçado que as pessoas falam esse texto como se fosse algo lírico, poético, né? Intocável. Peça, ore, jejue, creia, se entregue, mergulhe, e todas as vezes que o demônio, o Satanás, o capeta, o capiroto, o anjo caído, as hostes espirituais da maldade falar pra você que não vai dar certo, que não vai chegar, que não vai conseguir, você vai falar assim, demônio, eu te reconheço. Porque a fé, ela não vai exercer agora que eu tô aqui. Ai, a fé é linda. A fé vai exercer na hora que você é afrontado. E que você olha aquilo ali e você fala assim, não, tem problema, porque eu tenho fé. A fé é a certeza do que não se vê. E a fé é a convicção de fatos que ainda não existem. Vamos lá, escreve alguém aí pra mim. Hebreus 11, vai. A fé é a certeza daquilo que não se vê. E a convicção de fatos que não existe. Você tem a certeza do que você não vê e você tem a convicção de fatos que ainda não existem. A gente tem que não só buscar a fé, mas buscar a fé, mas como que a gente vai buscar a fé? A gente vai buscar a fé através de jejum, oração, crendo, palavra, porque não adianta você orar, jejuar, crer, né, que vai dar certo, e a circunstância na sua frente ser uma catástrofe e você falar não vai dar certo. Entendeu? A fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção de fatos que ainda não existe. Onde está a tua fé? Olha, eu poderia escrever para todo mundo no Instagram assim, onde está a tua fé? Comece a estudar sobre fé. Se entregue no fé. Tá vendo? Tem mais um aqui, ó. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Aí, as circunstâncias estão extremamente desagradáveis, ao invés de você exercer fé. O que você faz? Não vai dar certo. Não vai acontecer. Então, a partir de hoje, a partir de agora, a partir deste devocional, chega de falar que você acha que não vai dar certo. Chega. Sabe o negócio que é chega? Porque enquanto você estiver escrevendo para mim no direct, ou falando para suas amigas, ou falando para os seus familiares, ou falando para todo mundo, ou crendo até no seu próprio coração que não vai acontecer porque tá difícil, não vai acontecer. Nossa, às vezes me dá vontade de, sabe, não sei. Fala, gente, como vocês desanimam e desistem da vida de vocês? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês tomarem uma consciência. Creia,
presta atenção. Preste atenção. Ó, mas Deus não vai aumentar a sua fé com pode sim, salabim, bim, bim. Deus vai aumentar a sua fé quando você vê um lixo, uma nojeira, um escárnio, tá tudo morto, tá fedendo. E você olha para aquilo ali e você fala assim, o Senhor pode. Você olha para aquilo ali e você fala, Deus vai fazer. Assim, boazinha assim. A fé, ela move montanhas. A palavra de Deus diz que se a gente tiver fé como um grão de mostarda. Por que ele compara um grão de mostarda? Jesus falando. Porque vocês já viram como cresce o grão de mostarda? É abundante, ele fica uma árvore gigantesca, o grão de mostarda. Então é isso que ele quer que a gente tenha. E a fé não é um sentimento, sabe? Eu vou ler uma resposta aqui que eu achei super linda, ó. A fé, às vezes, e as circunstâncias desagradáveis podem até ser uma espécie de prova ou de lição para a gente aprimorar a nossa fé. Só que não é fácil. Não é só às vezes, é sempre. As situações desagradáveis da nossa vida, elas existem para que a gente consiga exercer fé. E a gente faz o quê? Ah, não vou dar certo. Ai, meu marido já tá com outra, Poliana, 10 anos. Mas você quer seu casamento restaurado? Porque a esposa é você, não a outra. A outra é só a outra. Ah, mas ela casou. Ela tá errada. Ela pegou o marido de outro, ela casou com o marido de outro. Meu Deus. Ela tá errada, não é você. Aí você se coloca no lugar de errada. Por quê? Porque as circunstâncias na sua frente estão desagradáveis. Não vai dar certo. Tô com ódio da cara do fulaninho. Tá bom, então não vai dar certo. Porque a gente já leu aqui dizendo que a palavra diz que é pra gente ser feliz na tribulação. Tende para um bom ânimo ser provado. Porque a fé produz perseverança. Perseverança, aí vai indo, né? Porque se você não se alegrar na tribulação, se você não se alegrar no processo, se você não vê... Porque as coisas desse mundo vão tentar te puxar pro buraco. E aí eu quero saber onde está o teu coração. E eu quero colocar uma coisa aqui pra você. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, isso mesmo. Eu vou colocar uma coisa aqui pra vocês de verdade. Presta atenção em mim agora. Tiveram 3 milhões de pessoas. Sabe quanto é? Vamos à aula de geografia. Atualidades. Sabe quantas pessoas moram no Distrito Federal hoje? Aproximadamente 3,3 ou 3,3 ou 3,6 milhões de pessoas. Entendem? Eu vou só parar um pouquinho a informação e eu vou falar aqui com uma seguidora rapidinho. Estou lutando por isso, mas está muito difícil a ponto de desistir. Quem desiste? Quem desiste, gente? Quem desiste? É para ser difícil mesmo. Se fosse para ser fácil, minha irmã, tu já tava no céu. Se tá difícil, que bom. Tem que ser difícil. Entende? Tô lutando, mas tá difícil. Vamos lá. Você tá lutando como? Como? Você tá acordada nas madrugadas? Madrugada, para quem tem luta, é lugar de oração. Quantas madrugadas eu já fiquei acordada? Não foi nenhuma nem duas, não. Foi uma vida. Tem sido uma vida. Não... Deixa eu ver. Você faz todas as refeições do seu dia? Todas. Por quê? Comida, para quem tem luta, é para escolher a refeição que for fazer. Então, eu não vou tomar café da manhã pelo ano de 2021. Ó, tem uma discípula minha que colocou as palminhas aqui, você sabe por quê? Porque nós fizemos esse jejum de discernimento e de libertação, e é um negócio tão difícil que eu e ela, a gente falou assim, nós vamos fazer isso? Vamos! E a gente tá fazendo mesmo, eu e ela. Ela, Poliana, nós vamos fazer isso, nós somos duas malucas. Eu falei, maluca 1 e maluca 2, ou Deus se inclina ao nosso favor, ou Deus se inclina. Ela, então vamos. Meu Deus, meu Deus.
Então, presta atenção, Mari. Presta atenção, presta atenção. Madrugada é lugar de ficar de joelho, tá? Refeição para quem quer comer e tá com luta, tá na peleja, tá no deserto, tá morto, é para tirar. Quando você for para uma festa, não é para comer tudo que tem na festa, é para consagrar alguma coisa por conta do seu desespero. Na tua casa não tem que entrar, levanta aqui, abaixa aqui. Na tua casa é louvor, adoração e música clássica. O pôr do sol, para quem está na luta, é lugar de contemplação, para dizer, Deus, eu tô te vendo, se inclina ao meu favor. Jejum, joelho, oração, entrega. Afronta para quem está na luta não é lugar de discutir, é lugar de se silenciar. Existem várias coisas que a gente precisa de fazer. Igreja, para quem está na luta, é lugar de ir. A pandemia é lugar de ir. Tu vai para o mercado, as pessoas. Tu vai na farmácia, tu vai no shopping. Tu, se precisar, vai na casa da amiga. Vai trabalhar. E o povo não quer ir para a igreja. Igreja é lugar de ir. Se você não for curado na igreja, você não vai ser curado em lugar nenhum. Se precisar de ir para outro lugar, nós vamos. E para a igreja a gente está dizendo que é perigoso. Fica impressionado com o povo. Enfim, vamos lá. Então, existem coisas que precisa fazer. Não é para ser fácil. É para ser muito difícil. É para o desafio ser maior do que você. Porque se o desafio for médio ou se o desafio for menor do que você consegue vencer sozinha. Porque a fé é a certeza daquilo que você não vai conseguir ver. É a certeza daquilo que ainda não existe. Mas que a fé seja implementada dentro de você, você precisa mergulhar na presença de Deus. Buscar em Deus. Desfoca da sua dor e foca em Deus. Tira a sua dor, tira, sabe, do holofote. E começa a focar na presença de Deus. Vamos lá. O povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eram aproximadamente 3,3 milhões de pessoas. O Distrito Federal tem isso hoje. Ou é 3,3 ou 3,6 milhões de pessoas aqui no Distrito Federal. É muita gente. É muita gente. Eles saíram com um motivo. Qual foi o motivo? Eles saíram do Egito para ir para onde? Para a Terra Prometida, não é? Era uma viagem de 14 dias. Presta atenção. Talvez Deus entregou para você um desafio horroroso para que você faça uma viagem de 14 dias. Eles ficaram ali 40 anos. Todo mundo morreu no deserto. Menos 2. Gente, até Moisés morreu no deserto. Moisés ficou com a raiva do povo, deu uma descontada na rocha. Deus falou, fala com a rocha. Ele bateu na rocha, um desobediente. Sabe o que aconteceu? Ele não viu a terra. Meu Deus, um homem de fé, um líder, ele trouxe os 10 mandamentos. Meu Deus do céu, ele falou com o povo, ele viu a sarça ardente. Nossa, mas ele conduziu 3 milhões de pessoas. Ele não entrou na terra. Deus não é justo. Por que Deus não é justo? Se Deus falou para ele, fala, toca, e ele socou a pedra, morreu. Porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E às vezes Deus entregou esse desafio muito difícil para mim, e um desafio muito difícil para você. Não para eu ficar me vitimizando, para você ficar se vitimizando. Quantos desafios, nossa, que eu tenho passado, meu Deus, eu fico olhando assim, meu Deus do céu. É além das nossas forças, mas você tá no ponto. Eu vou ler aqui um recado para ficar na gravação. Acredito em tudo que você fala, mas está além das minhas forças. Estou orando, mas a dor é dilacerante. Você tá no ponto. Você tá no ponto de ou você ouve a voz do inimigo, é com você, é entre você e Deus. Eu não tenho como
te abraçar mais do que agora. Mas, ó, presta atenção, você entrou nessa live aqui, porque assim, agora é ou você e Deus, ou você e inimigo. Esse desafio horroroso foi entregue na sua mão. Talvez você hoje está achando que é horroroso, mas não é. Isso aí é seu testemunho. Existem pessoas que Deus entrega um presente para elas viverem um testemunho. E existem poucas pessoas que vivem um testemunho. Eu vou te dar o exemplo, inclusive, do que eu estava dando. E a gente vai ter que encerrar a live daqui a pouco, senão ela vai cair. Que é do povo do deserto. Continuar lá. 2 entraram, mas foram enviados 12 para viver o testemunho. No meio, na hora que eles chegaram na terra, na porta da terra, eles falaram assim: vamos lá e vamos enviar 12 príncipes das 12 tribos de Israel para a gente ver como é a terra. Chegou lá para ver a terra. 10 falaram: não dá. É dilacerante. A gente até ora, mas é horrível. Não dá. Vamos voltar para o Egito? Ou vamos ficar aqui no deserto mesmo? Não dá. Pelo menos a gente tem maná, né? Pelo menos a gente tem alguma coisa vindo do céu, né? Não dá. Eu tô olhando assim, não dá. Houveram 2. 2. Caleb e Josué. Nessa época, Moisés ainda estava vivo. Eles viraram para Moisés e falaram assim: Moisés, a terra é boa. Moisés, a terra é boa. Então, diante do seu desafio, eu falo para você: a terra é boa. Poliana, você é uma maluca. Não, isso se chama fé. Porque a fé é a certeza do que não se vê. E a convicção, porque certeza é uma coisa, convicção é outra maior do que a certeza. A convicção, a fé, a certeza está aqui, a convicção está aqui. Então, quando a Bíblia vai nos instruir sobre o que é fé e o que é convicção, a fé está aqui, ou a certeza está aqui, a convicção está aqui. Ele traz os dois para o mesmo texto. Ele fala que não é só certeza, mas é certeza e convicção, porque aqui está o ponto de entrar na terra ou não. E a fé é um dom. É um dom que a gente não ora para que Deus faça, a gente ora para ter. Então, hoje, a sua oração precisa ser: Senhor, aumenta a minha fé. O seu jejum tem que ser por fé. Porque se você tiver uma fé inabalável, a maioria dos seus desafios vão ser só desafios. Hoje, o que te falta é uma entrega sobre fé, não só você, mas para muita gente aqui. E se entregar sobre fé não é ajoelhar e falar: Deus me dá, olha para mim, Deus me dá, olha para mim, Deus me dá. Não é. Se ajoelhar é: Senhor, eu recebo fé, Senhor, eu quero fé, Senhor, implanta a fé no meu coração. Esquece um pouco o seu desafio. Se ajoelha e fala: Senhor, eu quero fé, porque se eu tiver fé, as coisas vão mudar. E ali as coisas vão começar a mudar mesmo. Então eu quero dizer para vocês que busquem os dons espirituais. Antes, os dons espirituais, eles eram entregues a uma pessoa. Hoje, eles são entregues para quem quiser. Quem quiser. Segundo a liberalidade do Espírito de Deus. Porque às vezes eu quero muito o dom de curar e o Senhor não quer me dar o dom de curar. Aí eu não vou ter. Mas diante do querer de Deus, então alguns dons é para todos. Fé e orar em línguas. Os outros, o Senhor vai ver a sua habilidade corpórea e aí vai ser entregue a você. Eu vou orar e depois a gente conversa mais um pouco, se der tempo. Feche seus olhos e vem comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te consagro essa manhã. Eu te agradeço porque nós estamos aqui. Eu te agradeço por cada um que entrou nessa live. Eu te agradeço, Espírito de Deus, por cada um que vai assistir essa live. Eu te agradeço, Senhor, porque é o Senhor quem tem espalhado a palavra. É o Senhor quem tem movido os corações. E é o Senhor quem tem feito tudo isso. Eu quero dizer, Jesus, que este propósito ainda é eu, você e Ele. Eu sou só a Poli, né? Você é o meu amigo que está vendo e você é muito importante para Deus. E é por isso que Ele separou esse momento para que você estivesse conosco. E Ele é Jesus. E Jesus é a parte mais importante dessa história. Eu quero te pedir, Senhor,
nos entregue os dons que são nossos. Em especial nessa manhã, que haja uma manifestação do dom de orar em línguas e o dom da fé. Porque esses são dons que são de dentro para fora. São dons pessoais e são dons, Senhor, que fazem com que as pessoas que vão receber consigam entender maior o que é o projeto e o propósito do Senhor. A fé é a certeza do que não se vê. Como é que a gente vai ter a certeza de algo que a gente não vê? Através do Espírito de Deus. Por isso, Senhor, aumenta a fé no nosso coração, dilacera os nossos corações para que a fé entre dentro. Quando alguém nos questionar na rua e quando alguém nos ver diante deles, nossa, como aquela pessoa está mudada, como aquela pessoa está cheia de fé nas circunstâncias, nada mudou por enquanto, mas a fé entrou dentro de nós. Senhor, nos entregue também o dom de línguas, de orar em línguas e de variação de línguas, porque nós entendemos que o dom de línguas é para que a gente consiga se conectar mais ainda com a Tua presença, Pai. Nós queremos estar em Ti através do Espírito Santo e nós queremos nos conectar com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Gente, não é um pode sim, sabe, bim, bim. Eu queria que fosse. Meu Deus. É perseguir aquele que quer vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Quem é cristão, nós que somos cristãos, sabemos que o evangelho é feito de sacrifício. O evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, ele é dolorido. O evangelho que as pessoas falam, ai, tá tudo bem, tá tudo certo, nossa, minha vida é assim muito perfeita. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho que não tem dor, que não tem angústia, que não tem sofrimento. O evangelho de Cristo é um evangelho de sofrimento. O evangelho de Cristo, ele foi para a cruz, ele morreu, ele apanhou. Aquilo é para mostrar que ele foi o primeiro. Então, quem quiser ir atrás dele é negar, é se entregar, é entender que é o Senhor. E olha, eu vou falar, é a coisa mais difícil do mundo, né? O Senhor nos convida a ser os dois. Existem 3 milhões de corpos no deserto hoje. Olhando hoje não, e já... Mas vocês entenderam, né? Existem 3,3 milhões de corpos, de ossos, de cinzas no meio do deserto. E 2 que entraram na terra e foram enterrados de forma digna. Onde você está? Crendo? Então, se você não crê, o dom da fé precisa ser aumentado no seu coração. Hoje eu não orei para que dom de cura, dom de sabedoria, dom não sei o quê, porque se a gente tiver o dom da fé, o dom de discernimento de espíritos e o dom de falar em línguas, já é meio caminho andado. O problema, o que nos falta é uma aproximação da presença de Deus a tal ponto que o dom que o Senhor tem pra gente, que são esses dons, que eles são os mais fortes, os mais poderosos. Sabe, o que adianta eu profetizar? O que adianta eu ser tão sábia? O que adianta? Nossa, eu tô ficando rouca. O que adianta eu falar em línguas? O que adianta se eu não tiver fé? Nada. Nada. O que adianta? Nada. Então eu preciso que nessa manhã você não saia daqui falando, eu quero fé, eu tenho fé, eu creio. Não, eu quero aqui que você saia com a sua cruz. Eu quero te entregar uma fé racional. É sair daqui sabendo que a gente vai ter que se humilhar diante de Deus e pedir que Ele mesmo implemente nos nossos corações a fé que Ele tem pra gente. Olha,
Por mim, eu ficaria aqui a manhã inteira com vocês, mas faltam 30 segundos para a live cair. Então, um beijo, fica com Deus. Eu quero todos vocês aqui amanhã, 5h45, no devocional de amanhã. Vai ser lindo, vai ser especial. Todo mundo que estava aqui tem que estar aqui amanhã também. Um beijo, fica com Deus. Até amanhã.